setembro é um mês colorido em defesa e conscientização de diversas causas sobre saúde e qualidade de vida. O Setembro Lilás traz para o debate o Alzheimer. E aqui no Vitalidade conversamos hoje com um médico da Universidade Fevale, nutrólogo e geriatra, Leandro Minoso. Leandro, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Já há 11 anos nosso parceiro de debate, muitas vezes sobre esse tema tão importante, né, Só um pouquinho que eu me perdi. Esse tema tão importante, né, que é o Alzheimer, as demências e a qualidade de vida, então, da terceira idade. Eu que agradeço o teu convite e a TV Câmara aqui de Novo Hamburgo. Sempre um espaço aí para levar informações para a população. Leandro, então, antes de falar um pouco mais sobre os avanços, né, que a gente tem tido na área, eu gostaria que tu fizesse aquela introdução e contasse para os nossos telespectadores, né, o que é o Alzheimer, qual a diferença dele para as outras demências, né, como a família pode identificar os sintomas e procurar um auxílio para que a pessoa possa ter uma melhor qualidade, então. Acho que é importante começar, Tati, justamente mostrando que o esquecimento na terceira idade não é normal. Acho que esse é um passo importante para as pessoas já darem em termos de conseguir ajudar o seu familiar e também de ajudar a si próprio quanto familiar. Ou seja, não acreditar que o envelhecimento faz parte do envelhecimento normal. Esse é um ponto importante. A demência causada pela doença de Alzheimer é o tipo mais comum que nós temos de demência. E ela se caracteriza por quais... Como ela se caracteriza, a gente pode dizer assim, né? Se caracteriza por uma perda de funções cognitivas, em especial da memória recente, mas também de outras funções, como capacidade de prestar atenção, de se concentrar numa tarefa, capacidade de se orientar no tempo, no espaço, de tomar decisões adequadas, de conseguir falar as palavras corretas também. Então, tudo isso são as chamadas funções cognitivas, especialmente com prejuízo na memória recente, mas em um outro desses domínios a gente vai ter um prejuízo típico da demência de Alzheimer. Mas não basta ter o prejuízo cognitivo, não basta estar esquecido ou repetir as coisas toda hora. Para a gente ter um diagnóstico de demência, a gente precisa que essas dificuldades cognitivas elas já estejam atrapalhando o que a gente chama de funcionalidade da pessoa, principalmente da pessoa idosa, que é quem mais tem a demência de Alzheimer. Ou seja, além do prejuízo isso na memória, em outras funções cognitivas, ao mesmo tempo eu preciso ter um prejuízo na funcionalidade, ou seja, a pessoa não consegue mais fazer as tarefas que antes ela fazia super bem, que ela fazia sozinha, como por exemplo, tomar os remédios por conta própria, cuidar do próprio dinheiro, sair e ir ao supermercado sozinho, né? Sair de casa e passear pelo centro aqui da cidade, por exemplo. Então, se alguma dessas capacidades a pessoa perdeu e ela perdeu justamente porque está mais esquecida, a gente deve ficar muito atento para que isso seja um quadro demencial na fase inicial. Então, acho que a gente pode começar bem nossa conversa dizendo, né, o que é demência? É quando eu tenho um prejuízo nas funções cognitivas associado, esse prejuízo, com uma perda de funcionalidade. Os sinais iniciais eles podem ser repetir muitas vezes a mesma história, a mesma pergunta, guardar objetos, não saber onde que guardou, cometer erros que pessoas da mesma faixa etária não costumam cometer, ou que a própria pessoa, 6 meses atrás, 1 ano atrás, não cometia. Se perder na rua é um sinal de risco bem importante. Quando as pessoas começam a comentar que aquele idoso está esquecido, também é algo muito importante para a gente ficar de olho. Ou seja, já não é algo próprio de um envelhecimento que a gente chama normativo, normal ou saudável. É algo que precisa ser visto por um médico. A partir de qual idade, mais ou menos? A gente tem o Alzheimer precoce, que eles chamam, né? Mas a partir de qual idade e qual sexo, mulheres ou homens, que acomete mais? Pode acontecer Alzheimer em pessoas com menos de 60 anos. Uhum. Isso é possível. Quando é menos de 65 anos, a gente chama de quadros precoces. Uhum. São casos, felizmente, bem mais raros. O que a gente vê mais normalmente são pessoas após os 70 anos que começam a ter perdas cognitivas, perdas funcionais. No Brasil, a estimativa é que ao redor de 75 anos seja a maior parte dos casos de doença de Alzheimer.
E, infelizmente, as mulheres, a gente vê que acabam tendo... E tem uma razão para ser o sexo feminino mais afetado? Isso está sendo pesquisado. Pode ser por, de repente, dificuldade em acesso à escolaridade. A gente sabe que as mulheres tinham uma limitação na escolaridade muito maior do que os próprios homens antigamente, né? Estudavam poucos anos e acabavam tendo que cuidar da casa, etc. Tal. O projeto de vida para as mulheres antigamente ele era muito esse de dona de casa, então o acesso ao estudo era diferente. Algumas pesquisas tentam buscar explicações em hormônios e outras na resposta que elas possam ter a reações de estresse ao longo da vida. Então, algo de acúmulo de estresse. Então, não tem uma teoria definida sobre o porquê das mulheres terem um risco aumentado para Alzheimer em relação aos homens da mesma faixa etária. Falando um pouco de estatísticas, né? A população está cada vez mais longeva, né? Isso influencia nos dados e nos números, assim, no crescimento do Alzheimer? Um monte. Então, o principal fator de risco para se ter um quadro demencial, em especial a doença de Alzheimer, acho que vale a pena destacar, né? Alzheimer e a doença de Alzheimer, ela pode acontecer na forma não demência. Hoje em dia as coisas complicaram, mas eu não tenho assim, o paciente tem Alzheimer, não, ele não tem Alzheimer, é demência. Não, não é assim. Alzheimer é o principal tipo de demência, tá? Mas tem outras doenças que também são demência e não são Alzheimer, como por exemplo demência vascular. Se o idoso teve um AVC, todo mundo sabe o que é AVC, não? Um derrame, e ele começou a ficar esquecido depois desse derrame, a gente não chama isso de Alzheimer, a gente chama de demência do tipo vascular. Existe a demência frontotemporal, que até o repórter do Fantástico, Maurício Kubrusky, apresentou e achei muito bacana que a família expôs o caso. É diferente de Alzheimer. A pessoa vai ficando com dificuldade de se relacionar, de se comunicar adequadamente e a memória é afetada num segundo momento. Então tem outros tipos de demência que não são Alzheimer e Alzheimer é o tipo mais comum que nós temos. Tu tinha me perguntado... Das estatísticas, se tem aumentado o número de Alzheimer, já que a expectativa de vida, né, do brasileiro está crescendo cada vez mais. Isso, ou seja, o principal fator de risco para ter Alzheimer é o envelhecimento. Enquanto eu de 60 aos 65 anos de idade, eu vou ter de 1 a 2,5% das pessoas com quadro demencial, quando eu chego mais dos 90 anos, eu posso ter 40% das pessoas com demência. Com 100 anos, então, eu vou ter mais de 60% com caso de demência, para ter mais. As pesquisas não chegam a avaliar só quem tem mais de 100 anos, mas com mais de 90 anos, muita gente tem. Ou seja, quanto mais eu envelheço, aumenta o risco. Cada 5 anos, a partir dos 65 anos, dobra a incidência de demência por faixa etária. Então tem muito a ver com a idade. E a gente vê os números crescendo. Isso nos assusta muito, porque parece que a gente tem uma epidemia de quadros de demência e de Alzheimer no Brasil. E isso é verdade. Os números têm assustado bastante, têm crescido muito e a estimativa é que nós, daqui a 20 anos, tenhamos mais que o dobro de casos de pessoas com demência. Então, é algo que nos assusta bastante. E o envelhecimento, sim, é o principal fator de risco. E o Alzheimer, né, ele é uma doença, por exemplo, que vai progredindo com o tempo, vai se tornando mais grave, não sei se é a expressão certa, né? Tem níveis de que ele afeta a funcionalidade da pessoa? É progressivo? Isso, é uma doença que infelizmente a gente não tem cura, nós temos muito tratamento, isso é importante destacar. Tratamento com medicamentos já disponibilizados atualmente, medicamentos que no futuro chegarão, nos Estados Unidos já tem algumas liberações, a gente tem medicamentos para agora e a gente tem toda uma série de tratamentos para a pessoa e para a família que está com um diagnóstico feito da doença de Alzheimer. Então, a gente tem já tratamento agora. E para o futuro a gente espera que tratamentos consigam modificar o que a gente chama de curso da doença, que sejam mais efetivos realmente em estabilizar essa perda cognitiva e manter a funcionalidade da pessoa. Então, esse é um ponto importante, né? Manter a parte cognitiva e manter a pessoa funcionando do jeito que ela está agora. A gente não fala ainda em reversão dos déficits de demência, em especial de Alzheimer, mas conseguir estabilizar mais o quadro. Então a gente tem essa perspectiva. Sobre etapas, a gente tem atualmente pesquisas novas muito interessantes, porque o grande objetivo da ciência atualmente é conseguir identificar pessoas que estão na fase bem inicial da doença de Alzheimer, até mesmo antes dela se tornar uma demência, ou seja,
Eu começar a ter alguns pequenos erros, mas continuar a fazer as coisas que eu faço por conta própria. Então, eles estão tentando conseguir ver exatamente essas pessoas para que medicamentos sejam a essas pessoas com risco muito aumentado ou já com a doença de forma subclínica instalada, para que esses medicamentos consigam parar a doença ou modificar o curso natural dela. Então, esse é um ponto que a gente pode chamar hoje, teria o que a gente chama de doença de Alzheimer pré-clínica. Isso é um cenário muito de pesquisa, infelizmente, mas em breve a gente vai ter exames, inclusive exames de sangue. Toda hora está surgindo novidades, né? E no diagnóstico, acho que a gente vai avançar antes de avançar no tratamento. Ou seja, a gente vai conseguir fazer diagnóstico de casos com quadro leve e também de casos pré-clínicos de Alzheimer, para que os tratamentos possam, então, e outras modificações sejam disponibilizadas para as pessoas. Mas, classicamente, a gente tem a doença de Alzheimer leve, moderada e grave. São esses 3 estágios que a gente usa de maneira mais corriqueira, que ajudam muitas pessoas a compreender. É uma doença neurodegenerativa. Ela tende a avançar com o passar do tempo. É claro que os tratamentos tentam fazer essa perda de memória e de outras funções cognitivas e essa perda de funcionalidade ser um pouco mais lenta. A gente tem tratamento para isso já hoje. O que a gente quer são tratamentos melhores, que em combinação com aqueles que a gente já tem hoje, a gente consiga melhores resultados. Ou seja, infelizmente, respondendo bem objetivamente a tua pergunta, é uma doença que tende sempre a progredir. Se eu tenho um familiar com Alzheimer, pai ou mãe, a probabilidade de eu desenvolver essa doença, ela é maior? Tem uma vinculação genética? O risco é aumentado quando você tem parentes de primeiro grau, mas a gente precisa avaliar bem esse risco para as pessoas não ficarem assustadas. Porque imagina, se todos os pais de todo mundo chegarem aos 90 anos, 85 anos, uma proporção muito grande vai ter um quadro demencial, pode ter doença de Alzheimer e essa doença não ser genética. Então esse é um ponto importante. A avaliação de risco ela tem que ser muito bem feita e individualizada. O que me chama mais atenção, que eu fico preocupado, são quando tem muitos casos na família. Tem mais de 2 ou 3 casos. Começa então a gente ficar mais atento. Ou casos precoces. Pessoas com antes dos 65 anos de idade. Então aí a gente começa a ficar preocupado e pensando mais em casos genéticos. Que felizmente, como eu comentei, eles são os mais raros. Tá? Casos genéticos e casos precoces. Falando um pouquinho, voltando na questão do tratamento, todas essas opções, elas são disponíveis pelo SUS ou a maioria ou os melhores tratamentos ainda somente pela rede privada? Os melhores tratamentos disponíveis, eles estão gratuitamente pelo SUS. Nós temos hoje. Porque no Brasil, esses remédios que foram aprovados nos Estados Unidos ano passado e esse ano, eles não estão aprovados pela Anvisa, não estão liberados. Os estudos vão ser feitos para que eles possam ser liberados no futuro, caso se identifique que os benefícios sejam melhores, valham mais a pena do que os riscos que eles apresentam. Então, no Brasil, hoje, a gente tem os melhores tratamentos disponíveis, que é a memantina e os chamados inibidores da acetilcolinesterase, donepezila, galantamina, rivastigmina, inclusive rivastigmina via adesivo a gente tem disponível pelo SUS. É chato conseguir os remédios pelo SUS? Bastante. É um processo extremamente burocrático, no que o burocrático tem de pesado, de carregado, mas precisa ser assim, é a regra que nós temos, mas o SUS disponibiliza. Então, é importante a gente saber disso. No Rio Grande do Sul, inclusive, via site da Secretaria Estadual de Saúde, se consegue acessar esses medicamentos. Grande dificuldade. São 2.000 pessoas no Rio Grande do Sul todo que conseguem a medicação pelo SUS. E a gente tem aí mais de 150.000 pessoas com quadro demencial. Ou seja, o acesso pelo SUS ele precisa ser melhorado. A gente tem que ajudar mais os médicos da atenção primária, usar mais tecnologia para facilitar esse trâmite, esse acesso para as medicações que já estão disponíveis pelo SUS. A gente fala bastante da saúde das pessoas que estão doentes, mas no ano passado você veio lançar o livro aqui, né, que falava muito da saúde também do cuidador. Então, gostaria que falasse um pouquinho, então, para as famílias que têm alguém com Alzheimer em casa, a preocupação que se deve ter também com quem está cuidando seja o familiar, seja
alguma pessoa que é cuidadora de idosos mesmo, né? É uma imensa dificuldade cuidar de um familiar ou ter o trabalho de ser cuidador profissional. O quadro, quando é cuidador familiar, a carga ela é ainda maior, porque é como se fosse uma atividade... Tem todo um envolvimento emocional, né? E ainda carga horária 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem férias, então tem esse aspecto também. Se tu não se preparar para cuidar de alguém com Alzheimer, não aceitar a doença, ficar muito tempo perdido, confuso, naquelas fases do luto, como a negação ou na raiva, se tu não buscar ajuda em termos de orientação profissional, tentar expressar o que tu sente para as pessoas ao teu redor, tentar buscar criar uma rede de apoio para dividir também as responsabilidades de cuidado, se tu não buscar cursos, não buscar aprender sobre o que é Alzheimer e o que tu precisa aprender, provavelmente tu vai adoecer. Essa é a triste realidade, não é o que eu percebo, não é só o que eu percebo no consultório, é o que as estatísticas no mundo todo mostram. Que cuidar de alguém com Alzheimer, quando a gente faz dessa maneira despreparada, com um estigma, com preconceito, não querendo contar para as pessoas da própria família que o seu pai, sua mãe, seu esposo está com dificuldade, quando tem esse conjunto todo de características, a tendência é que o cuidador vá adoecer também. E é isso que a gente não quer. Quando eu cuido de alguém com Alzheimer, cuido da sua família também. Eu quero que o cuidador tenha qualidade de vida, que ele tenha um momento para expressar as suas dificuldades, que ele não adoeça. Então foi por isso que eu escrevi o livro Como Cuidar de um Familiar com Alzheimer e Não Adoecer, justamente para que, além do momento da consulta, o familiar possa pensar um pouco no desafio que a vida colocou na frente dele, como ele deve enfrentar as etapas do luto, como ele deve buscar cuidar de si próprio, como ele deve tentar reduzir a carga de trabalho, quais são os atalhos para que ele consiga ter mais facilidade, como ele pode se fortalecer, como aumentar a sua resiliência, como ele pode enfrentar as chamadas crenças disfuncionais, porque a gente tem muita crença, muitas delas ligadas a um moralismo muito forte e que essas crenças limitam o cuidador. Por exemplo, né, de pessoas idosas, eles acham que eles não podem pedir ajuda para os filhos, porque a responsabilidade é única deles em cuidar do esposo ou da esposa doente. Então eles não pedem ajuda. Ou uma esposa, por exemplo, eu vejo muito isso, ela acha que a partir do momento que o esposo tem a doença de Alzheimer, ela perdeu todo o direito dela de ser feliz. Ela não pode sair para fazer caminhada, porque o que os vizinhos vão pensar dela se ela está ali se divertindo, foi viajar e o marido está em casa doente com Alzheimer. Então tudo isso, né, fica confuso na cabeça de quem cuida e o livro traz justamente perguntas para reflexão, traz alguns ensinamentos para ajudar. E é claro que só o livro não ajuda. Né? Existe no Brasil uma ONG da qual eu participo chamado Abraça, Associação Brasileira de Alzheimer e de Doenças Correlatas. Então a Abraça é uma ONG que tem mais de 30 anos de vida, presente em todas as regiões do Brasil e desempenha esse trabalho de apoio, de grupo de apoio, onde familiares podem conversar sobre suas dificuldades, também lá podem aprender a como cuidar melhor, aprender mais sobre a doença. Aqui no Novo Hamburgo a gente tem a Abraça, capitaneada pela psicóloga, pela Daniela Blaut, pelo Dr. João do nosso programa Senger. também. Então é um trabalho muito legal, se não me engano, na terceira terça-feira do mês à noite, no NAP, então é gratuito. Então isso tudo ajuda o cuidador nesse processo de não adoecer. Então é importante. Compartilhar experiências também, né, e entender que outras pessoas também passam pela mesma situação. Acho que isso deve ajudar a fortalecer emocionalmente, né? Já alivia, porque a pessoa ela começa a não achar que só ela está passando por aquilo, que ela está reagindo mal. As pessoas se cobram demais, né, Tati? Se cobram, e se cobrar demais é terrível para cuidadores, porque o cuidado não vai ser perfeito nunca. Então ela começa a se questionar suas capacidades, ver que tem outra pessoa passando por dificuldade, que passou, esperou, tu começa a se nutrir de esperança nessa trajetória, que é sim algo difícil, mas no livro eu deixo um destaque, né? É possível ter qualidade de vida sendo cuidador. Eu atendo no consultório famílias com dificuldade e também atendo muitas famílias que superaram as dificuldades e que hoje as coisas estão organizadas. Então, é por esse caminho que eu tento
orientar tanto no consultório, nos cursos, mas também no livro. Tu tem outros livros também que tratam da terceira idade, né? Tu poderia falar um pouquinho deles? Eu gosto de escrever, sempre gostei, desde pequeno. Tem alguns livros sobre envelhecimento e sobre Alzheimer. Meu foco principal tem sido essa orientação para as pessoas. Em 2013 lancei, acho que um dos livros que eu mais gosto é Doença de Alzheimer, Como se Prevenir. Foi um livro que demorou 2 anos para eu escrever e está no processo de reescrita. Difícil está sendo conseguir arrumar um tempo, né? Tem sempre aula para dar palestra, mas é um livro bem interessante porque em 2013 já consegui apontar para as pessoas que era possível prevenir Alzheimer. Hoje é algo extremamente consolidado. Então, de 2020 para cá, isso ficou extremamente consolidado que Alzheimer é algo que a gente pode e deve buscar a prevenção. Tem um livro também que eu gosto bastante sobre políticas públicas para Alzheimer, que eu lancei em 2018, uma experiência que eu tive a partir de Campo Bom, depois juntando interesse em política com o meu trabalho. Então, um livro sobre políticas públicas para Alzheimer, um livro que é interessante porque ele olha para o SUS, olha para o resto, para fora do mundo, o que está sendo feito, o que poderia ser feito no Brasil. E é um livro que deu frutos. A gente conseguiu criar leis aqui, aprovada nessa Câmara Municipal, inclusive, uma das primeiras leis do Brasil de cuidado integral em Alzheimer. Ela foi aprovada também uma lei na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, uma lei que o governador sancionou em 2022 e que agora a gente vai ter um plano gaúcho de cuidado em demência. Vai ser o primeiro estado do Brasil a ter um plano de cuidado integral em demência. Dia 25 de setembro a gente vai fazer o lançamento, vai ser algo muito importante. Tem contribuição também aqui de Novo Hamburgo, porque o projeto de lei foi apresentado pelo deputado Issur, aqui de Novo Hamburgo. Então, o livro muito bacana. E o livro que me fez idealizar e ir atrás da Lei Nacional de Alzheimer, apresentar essa ideia para o senador Paulo Paim. Então, esses livros foram muito bacanas. Tem outro assunto que eu gosto muito, também veio do consultório. Já em 2014 publiquei esse livro. O livro tem um título meio diferente que chama assim, ó, Não se aposente. Aí coloquei um ponto de exclamação, porque é uma ordem, né? Não se aposente. 7 caminhos para evitar a aposentadoria fracassada. O título chama atenção. E o que tem a ver médico falar de aposentadoria? Foi algo que eu via no consultório. Eu via muita gente assim que estava aposentada e a vida não estava mais legal. Era pessoas que financeiramente estavam ok, casamento estava bom, mas às vezes por algum aspecto ligado à atividade, já o casamento também começava a ganhar culpa de algo que não era do casamento, era mais da pessoa. Porque as pessoas se aposentavam, isso anos 2000, 2010, era a moda. Se aposentavam e paravam de trabalhar, de ter atividade, ficavam só em casa vendo televisão. E muitos chegavam ao consultório médico e chegavam não satisfeitos com a vida. Eu fui estudar mais o assunto, fiz uma série de palestras e cursos para prefeituras, para o Tribunal de Justiça, para o TRE, sobre preparação de aposentadoria. Então aí surgiu o livro Esse Não Se Aposente e é bem interessante porque eu oriento essas pessoas que estão ali entre 45 e 50 anos e que pensam em se aposentar ou que acabaram de se aposentar para como não cair nessa armadilha da chamada aposentadoria fracassada. E como faz para adquirir teus livros? Eles estão disponíveis em algumas livrarias aqui de Novo Hamburgo, tem o teu site, tu continua com o Correio do Alzheimer? O Correio do Alzheimer a gente acabou transformando ele no site só, tem um blog gratuito, todas as informações do Correio elas estão num blog, não precisa se cadastrar, etc. É leandrominoso.com.br. Aí no blog tu consegue acessar informações diretas sobre Alzheimer. E ali também tem disponível um dos livros, que é Um Novo Envelhecer, Tempo de Ser Feliz. Esse consegue fazer o download gratuito, não tem custo. E os outros livros são livros ligados à editora, alguns eu não posso disponibilizar. Esse livro mais recente está na Amazon, em livrarias em Porto Alegre principalmente, e alguns outros mais antigos as pessoas conseguem cavocar em sebos virtuais, etc. Tem como acessar eles assim. Você falou até que foi o assunto de um dos livros sobre como prevenir o Alzheimer. Então, vou te pedir que compartilhe conosco algumas dessas dicas, né? O que fazer, então, para prevenir essa doença? Bom, hoje nós conhecemos quais são os principais fatores de risco para a doença de Alzheimer. Existem 12 fatores de risco. Se a gente conseguisse eliminá-los, nós conseguiríamos reduzir em 40% o risco de uma pessoa
ter demência. Os estudos eles são muito interessantes em mostrar o quanto é possível. A partir do momento que a pessoa ela adota um estilo de vida saudável, ela vai ter um impacto positivo na sua cognição. O primeiro de todos, exercício físico, junto com atividade física. Atividade física é subir escada, é se abaixar, é caminhar na rua, é passear. Então isso é atividade física. Tá? Mexer no jardim, ir para a praia, tudo isso é atividade física. E exercício físico aeróbico e resistido. Então é inegável o impacto da musculação para as funções cognitivas. Então isso é bem importante. E eu acho que também vale a pena destacar. Quando a pessoa chega ao meu consultório e vem com a família traz ela, ou ela vem com uma queixa de cognição, que a memória não está boa, eu costumo falar, não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas foi dado o alerta, é hora de mudar o estilo de vida. E um dos pilares dessa mudança é justamente atividade e exercício físico. Isso é muito importante. Depois, não ter um quadro depressivo e deixar eles sem tratamento. É importantíssimo. Eu estou ali com mais de 50 anos, estou num quadro depressivo, não estou legal, estou triste, estou isolado, tenho que buscar ajuda médica. Porque a depressão, quando não tratada, ela piora essa parte de memória, é um fator de risco. Vamos lá. Pressão alta. É importantíssimo tratar a pressão alta de maneira adequada. Então, quem tem pressão alta tem que ir no médico pelo menos a cada 6 meses. E medir a pressão pelo menos uma vez por semana. Isso é bem importante. Controlar a pressão arterial. E o interessante das orientações para a prevenção de Alzheimer é que elas previnem o quê? Doenças cardiovasculares, previnem diabetes e previnem também câncer. E todas elas ajudam a ter uma vida mais saudável e mais longeva. Depois, eu falei, exercício físico, tratar a depressão, hipertensão arterial, controle rigoroso de diabetes. O bom seria não ter diabetes, mas a partir do momento que se tem diabetes, deve-se buscar um tratamento otimizado, ou seja, não deixar a diabetes descompensada. O importante também dizer que esses fatores de risco, quando eles estão juntos, eles se tornam mais fortes ainda. Então tem que ter um cuidado aumentado. Depois, tá? Dormir bem. Garantir um sono reparador, que vai de 7 a 8 horas por dia. Um sono que não faça a pessoa ficar com sonolência ao longo do dia, bocejando ou dando aquelas pescadas. Um sono que faz a pessoa acordar disposta. Então esse é um ponto importante. As pesquisas mostram que no momento do sono adequado é que nosso cérebro consegue limpar as lesões que são típicas do Alzheimer. Então dormir é muito importante. A gente vê uma série de pessoas ali com mais de 40, 50 anos com apneia do sono. Então é importantíssimo, se tem a suspeita de apneia do sono, fazer um diagnóstico médico e buscar o tratamento. É claro, quem tem insônia tentar dormir mais e também não é correto ficar tomando um remédio por conta própria para dormir durante muito tempo. Então, o sono é algo que a gente pode ter também como estratégia de prevenção. Outras coisas, ter atividades ao longo do dia, atividades de estímulo para a mente. Né? Pode ser um hobby, pode ser voluntário, pode ser trabalhar. Ficar muito parado mostra-se algo que aumenta o risco para ter Alzheimer. Então, buscar ter a mente ativa. Então, eu vejo que essas são as principais formas, né? E é claro, eu finalizo tendo uma dieta que eu costumo chamar de neuroprotetora. É uma dieta que não vai te prejudicar em termos de ganho de peso, não vai te deixar faltar nutrientes importantes, vai ser rica em fibra, vai ser rica em legumes, verduras, moderada em carne vermelha, com a presença do azeite de oliva. Então é uma dieta com pouco açúcar e muito pouco alimento ultraprocessado. A gente sabe hoje que quanto mais ultraprocessado tiver na dieta de uma pessoa, principalmente na meia-idade, maior o risco que ela vai ter para desenvolver um quadro demencial. Então, se eu consigo eliminar ou reduzir muito esses fatores de risco, eu vou conseguir diminuir o meu risco de ter Alzheimer. E ao mesmo tempo, de bônus, eu ganho um risco menor para câncer, para doenças do coração e eu ganho também uma longevidade aumentada. O Alzheimer, ele está no foco agora no mês de setembro, né? Tanto você falou que vai ser lançado o programa gaúcho no dia 25, PCID, né? Programa Estadual de Cuidado Integral em Demências. Tá.
E o que trata esse programa? Isso é algo inovador, eu não vou dar Não todas pode. as dicas porque tem lançamento, mas é algo que está sendo construído ouvindo muito as pessoas envolvidas, ouvindo trabalhadores do SUS. Acho que a Secretaria Estadual de Saúde, a secretária Arita, tomaram a iniciativa de colocar em prática, né? O governador botou, inclusive, o cuidado em Alzheimer como prioridade do governo dele, da atual gestão. Acho que as coisas elas acabaram se encontrando. Apresentei também a ideia do plano para a secretária, foi muito bem recebido. A gente vai trabalhar mais com educação das pessoas, da comunidade, dos profissionais de saúde, dos cuidadores, diagnóstico, ajudar as pessoas a ter um diagnóstico, que é uma barreira que nós temos para um cuidado melhor, apoio ao cuidador e sempre participando também, buscando a participação de todos ao longo dos próximos anos. Então, dia 25 está programado o lançamento do PCID, é algo que nos traz esperança e a expectativa é que do Rio Grande do Sul esse modelo seja replicado para todo o Brasil. Mais alguma novidade em relação a essa temática, Leandro? Desde a nossa última conversa. Novidade é que, justamente, o tratamento ele não é baseado apenas no remédio para a doença de Alzheimer. O remédio é apenas uma das etapas. A gente deve fazer um tratamento chamado multimodal, olhar o paciente como um todo, olhar a prescrição, os remédios e o que a gente pode tirar. Isso é muito importante. Ter o caso do paciente bem organizado. A família precisa ter uma receita com tudo que está acontecendo. A família precisa ser abordada também. Precisa ver se o familiar tem condições de cuidar, se ele está passando por um estresse do cuidador, isso é importante, se ele está num luto que a gente considera como patológico, se ele não está bem, isso tudo faz parte do tratamento integral da pessoa com Alzheimer. A gente precisa otimizar os fatores protetores, como exercício físico, uma dieta adequada, organizar um pouco a rotina para que ele tenha estímulo, ou seja, tudo isso faz parte do tratamento. Não é só acertar, né, um remédio. Então, isso ficou bem claro nas pesquisas mais recentes e, principalmente, é possível a gente fazer a prevenção. Estamos nos encaminhando para o final do programa. Gostaria que deixasse um recado, então, para a nossa comunidade que está nos assistindo pela TV Câmara e também pelo YouTube. Bom, nunca... Posso olhar para cá? Isso. Bom, a gente está em setembro, mês de conscientização sobre a doença de Alzheimer, uma doença que tem assustado as pessoas pelo número de casos. Parece que quase todas as famílias têm enfrentado essa situação. Quem não enfrenta agora, pelo menos já pensou, opa, e se isso bater na minha porta? O que a gente vai deixar de recado nesse mês de conscientização justamente é isso, né? Nunca é tão cedo e nunca é tão tarde. Ou seja, é importante que a gente faça o diagnóstico da doença de Alzheimer o quanto antes, e mesmo a pessoa que já tem um problema cognitivo e não tem diagnóstico, que a gente faça também um diagnóstico para poder sempre orientar a família e cuidar dessa pessoa de uma maneira mais digna. O que a gente tem de novidade em relação ao Alzheimer é justamente o quê? É possível fazer prevenção. Então, e não deixe para começar a pensar em prevenção quando a memória começar a falhar, ou quando tu for ao geriatra, ao neurologista. Comece a fazer prevenção desde agora, desde os 30, 40, 50, 60 anos. Isso é muito importante e a responsabilidade maior, ela é toda tua. Leandro, então, te agradeço. 11 anos de vitalidade, nosso parceiro, acho que veio quase todos os anos, né? Espero que eu volte aqui um dia com cabelos grisalhos, né? Que eu tenha cabelo e que possa voltar com os cabelos grisalhos aqui. E trazendo novidades boas, melhores, né, sobre Alzheimer, sobre geriatria também. E qualidade de vida da nossa terceira idade. Isso, importante. Muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. Chegamos ao fim, então, do nosso programa. Hoje o bate-papo foi sobre a campanha Setembro Lilás, mês de conscientização sobre o Alzheimer. Conversamos com o médico Leandro Minoso. O programa será reprisado aqui pela TV Câmara e também está disponível no nosso canal do YouTube. Um abraço a todos e até a próxima.